Boa noite a você do Brasil, de tantas partes do mundo que está acompanhando a programação da Canção Nova. Poucos dias depois da grande campanha eleitoral que tivemos, uma das maiores eleições que o Brasil já viu, nós voltamos aqui ao programa para conversar sobre os bastidores das eleições de 2014, o resultado e também uma análise completa de todo esse processo do ano de 2014. Já começo com a seguinte introdução. A bola está de novo com ela, Dilma Rousseff. Receberá a faixa presidencial pela segunda vez. Depois de uma eleição difícil, com um país dividido, a petista registrou altos e baixos no primeiro mandato e agora recomeçará um segundo. A Aliados tem dito que precisa reconquistar o empresariado, azeitar a máquina pública e dar continuidade às transformações sociais. A nossa análise será feita nesta noite com dois convidados especiais que quero já aqui dar as boas-vindas. Valdir Pucci, cientista político, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Quero receber também Sandro Gianelli, consultor de marketing político. Boa noite, Sandro. Boa noite, obrigado. Os senhores poderiam já começar nos fazendo, ou melhor, me dizendo a impressão dos senhores da eleição deste ano de 2014. Que impressões esta eleição deixará? Bom, eu começo dizendo o seguinte, eu acho que essa eleição ela foi uma mudança de paradigma no processo eleitoral brasileiro. Por exemplo, nós tínhamos antes dessa eleição, vamos dizer, quase que um mantra no marketing político, e o Sandro que conhece mais pode até depois aprofundar nisso, que dizia que, por exemplo, desconstruir candidatos era perder a eleição, que o ataque era a pior forma de se fazer campanha. O que vimos nessa eleição foi justamente o contrário. O ataque foi vencedor no final das contas, ou seja, quem melhor atacou, não vou nem dizer quem mais, mas quem melhor atacou o adversário conseguiu consagrar-se vencedora nas eleições. Então, eu acho que essa eleição ela foi marcada por essa mudança de paradigma na campanha, no modo de se fazer campanha no Brasil, e eu também acredito que foi marcada pela emoção, né? Nós tivemos a emoção até a reta final da eleição, pouco antes das 8 horas da noite, quando o país soube quem era o eleito, praticamente parado à frente da televisão, assistindo, acompanhando, torcendo para chegar às 8 horas. Então, foi realmente uma eleição que com certeza entrará para a história política brasileira. Emoção, paixão, divisão. Sandro, essa mudança de paradigma de que o ataque ao adversário venceu foi o melhor, isso deixa uma boa impressão para o futuro? Acho que do ponto de vista da propaganda, essa eleição ela foi muito negativa, né? Aqui mesmo no Distrito Federal nós acompanhamos tanto a campanha presidencial quanto a campanha local aqui para o governo, foi extremamente negativa, pouco nós tivemos aí de propostas e de prestações de contas. Então, assim, eu acho que não é essa a principal mensagem que nós devemos sair de uma eleição. Eu acho que nesse ponto pecaram e pecaram muito. Fica muito negativo para uma população você ficar acompanhando um processo eleitoral ali em frente à sua televisão, nas redes sociais que foram extremamente ativas nessa eleição, vendo só coisas negativas, só coisas ruins. Então, assim, se a classe política que tanto reclama de estar sendo deixada de lado pela população, todo mundo, você é político? Então, que legal, é horrível. Sua profissão, ela não é legal no nosso país. Hoje você falou que a política é um péssimo cartão de visita. Então, se você reclama disso e vocês vão para uma eleição e todos fazem essa prática de demonstrar que o outro é muito ruim, como é que vocês querem mudar a imagem do todo? É muito complicado fazer isso. Eu só queria fazer uma observação. Você falou, a presidente Dilma, ela receberá pela segunda vez a faixa. Não precisa receber, né? E o PT pela quarta vez, né? Então, assim, nós estamos num Estado democrático com 33 partidos e um partido recebe pela quarta vez seguida essa faixa. Então, assim, que representação é essa que nós estamos tendo? É muito pequena, né? A gente tem tantos representantes, nós somos representados por 33 partidos e o mesmo partido, ele recebe a faixa 4 vezes seguidas e o único partido que tem possibilidade de vitória de tirar essa faixa é um partido que já recebeu a faixa 2 vezes. Então, assim, para que tantos partidos, então? Apenas por um discurso? Para dizer que somos representados? Quem que está sendo representado nisso tudo? É uma disputa extremamente polarizada entre dois grupos políticos e para ficar bonito na história nos livros, nós dizemos, temos 33 partidos estabelecidos em nosso país. Vamos lá, por esta primeira análise a gente poderia até entender os 30 milhões que resolveram dizer assim, não quero saber de eleição, porque não votaram ou se votaram foram em branco ou nulo. E se com esta análise que nós fazemos aqui, de que a imagem da política inclusive piorou, pode-se esperar que esse número aumente?
A questão da representatividade no país, ela é chave, ou seja, não há representação de fato política. A sociedade não se sente representada e o que eu acho que é pior, a própria classe política brasileira não se sente na responsabilidade de representar esta sociedade. Tanto que muitas vezes as ruas, para citar um termo que é muito usado, fala alguma coisa e a classe política brasileira simplesmente vira as costas a essa manifestação. Então, essa questão da representatividade, ela tem que ser revista pelo governo. E eu acredito que não será esse governo reeleito agora. Ou seja, uma reforma política, se não partir de uma iniciativa da própria sociedade, por exemplo, CNBB, OAB, que estão fazendo um movimento de mudança, de reforma política nos moldes da lei do ficha limpa, nós vamos continuar com essa crise de representatividade. E aí, em 18, nós vamos ter a mesma discussão. De novo, PT versus PSDB disputando o voto do eleitor. E acredite-se com nomes muito parecidos, muito próximos desta eleição. E aí, de novo, um aumento do voto branco, aumento do voto nulo, da abstenção. Até porque o brasileiro também está descobrindo que o voto obrigatório, que se chama obrigatório no Brasil, muitas vezes ele é obrigatório só no papel, porque na segunda-feira você vai ali, justifica o seu voto e não foi votar sem problema nenhum. Ou, se passar o prazo, você vai ali, paga uma multa de R$4, R$5 e você está quente com a justiça eleitoral. Então, a tal obrigatoriedade, ela fica um pouco relativa. E enquanto a sociedade não identificar de novo política e representação, a tendência é aumentar esses números. Sandro, falando de marketing, a vitória nessas eleições, os senhores entendem que foi uma vitória de quem melhor fez a propaganda, isto é, do marketing, que melhor bolou a propaganda, a estratégia do ataque? Como é que vocês analisam o papel do marketing aqui? Eu acho que não é nem tanto quem fez uma campanha melhor, eu acho que quem menos errou acabou levando. Quem menos errou. O próprio posicionamento do PSDB, do próprio senador Aécio, se ele tivesse, nesses últimos 4 anos, trabalhado como opositor, mostrado para a sociedade que ele era o representante da oposição ao governo que está e que vai continuar no país, com certeza o resultado poderia ter sido melhor. Se a gente for fazer uma análise aí, o Aécio ele começou a se posicionar nos últimos 6 meses ou até um pouco menos. Então, assim, na cabeça do eleitorado, principalmente nos estados onde o Aécio é pouco conhecido, não existia a figura de um opositor de fato a esse governo. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante... Inclusive porque quando há essa figura, as pessoas vão se identificando com ele. E vão dizer, esse cara aí pode ser um candidato bom, esse cara pode ser um bom representante, ele pode enfrentar o partido que está governando, né? Que é o caso do Lula, né? Sim. O Lula foi opositor a todos os governos, veio perdendo várias eleições, até que chegou um momento a população falou, queremos mudança. E nesse queremos mudança, qual é a figura que maior representava essa mudança? Era o Lula. E é isso que o PSDB vem errando. O PSDB ele tenta tirar o poder do PT, já tentou com Aécio, já tentou com Alckmin, agora tentou com Serra, com Aécio, agora... Né? Então, assim, já são 3 candidatos. Você não tem uma figura, você tem um partido tentando assumir o comando do país, mas você não tem uma figura que nem o PT fez. O PT focou numa figura. E o que é importante a gente observar é que as pessoas elas não estão mais votando em partidos, elas estão votando em pessoas. Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente abordar aqui, nós tivemos aí cerca de 30 milhões de pessoas que não opinaram na eleição. Essas pessoas não foram lá e falaram, eu gosto do que está acontecendo e quero que permaneça, ou não, eu não gosto, eu quero mudança. E, em seguida, como o Valdir acabou de colocar aqui, a população estava parada mesmo, de frente à televisão, acompanhando. Inclusive, a atitude dessas pessoas, com algumas que conversei, é uma atitude de rejeição. De rejeição. Olha, não concordo com nenhum dos dois, não quero saber. Pois é uma coisa raivosa, inclusive. Sim. Aí volta. Mas o que é mais importante é porque desses 30 milhões de pessoas, se 10% tivesse exercido seu papel de escolha, talvez o resultado fosse outro. Sim. Então, esses 30 milhões de pessoas são 30 milhões de pessoas que durante os próximos 4 anos não podem reclamar do cenário político. Essas pessoas, elas falaram, eu não vou me meter nessa confusão. Então, essas pessoas não têm o direito de reclamarem, porque essas pessoas tinham poder na mão de fazer uma alteração. Se essas pessoas queriam mudança, essas pessoas não fizeram a mudança. E aí, na questão do marketing, os próprios partidos não tiveram a preocupação de incentivar a participação da sociedade. Se a gente pegar a campanha durante
principalmente a campanha no rádio e na televisão, você vê que não há um chamamento às urnas de venha participar, de tome parte desse movimento. As campanhas realmente, nessa questão do marketing, ficaram mais preocupadas em desconstruir o opositor. Basta a gente imaginar ou lembrar que, por exemplo, a própria presidente reeleita se recusou a divulgar o programa de governo dela na propaganda do rádio e da televisão, e o candidato Aécio, a mesma coisa, durante muito tempo ele relutou em apresentar sua proposta de governo. Ou seja, era um marketing muito mais no sentido de eu vou destruir a imagem do meu adversário e cria essa aversão à política, olha, é tudo farinha do mesmo saco. Então, para que eu vou participar se eleger A ou B vai dar o mesmo resultado? Então, nós temos que rever isso no Brasil e temos que rever de uma forma muito urgente, que infelizmente eu não acredito que possa ser feito, como eu disse agora. E não é só a propaganda eleitoral ali, naqueles 60, 90 dias de campanha política, não. Se você observar durante os 4 anos, tem aquela propaganda partidária. Aquela propaganda partidária também não se preocupa em fazer esse chamamento. Se o meu partido apoia o governo, eu falo bem do governo. Se o meu partido é opositor, eu falo mal do governo. Ou seja, continua com a desconstrução ou a tentativa de mostrar que aquele governo é bom. Então, assim, esse chamamento não está acontecendo. A própria reforma política. Como é que nós hoje vamos fazer reforma política se a população que está insatisfeita com a forma que é feito o processo eleitoral não conhece? A população não conhece. Vá tratar de coeficiente eleitoral com a população. Ninguém entende como funciona. Então, se você não compreende o que está aí e você reclama dele, como é que nós vamos conseguir chamar a população, conscientizar essa população de que esse que ela não conhece é ruim e como é que vão conseguir apresentar um melhor? Bem, eu quero tratar de outro assunto aqui. Quanto à politização, consciência política, a gente viu muita paixão nas ruas, a gente viu as pessoas, um envolvimento muito grande nessas eleições. Poderíamos dizer que com esses sinais aí também, apesar de já termos citado esses outros fatores, o brasileiro está cada vez mais amadurecido para a vida política ou amadurecendo? Eu acho que, na verdade, o amadurecimento para a vida política ele é contínuo. Eu não gosto desse termo, já amadureceu, vai amadurecer, está amadurecendo, porque eu acho que em qualquer democracia, a gente pode citar as mais consolidadas do mundo, esse processo de, em algumas eleições, há mais paixão, em outras menos. Pegar um exemplo muito bom, que a gente sempre gosta de citar, que é os Estados Unidos. Se a gente pegar, por exemplo, a primeira eleição do Barack Obama, ela foi uma eleição que mobilizou os Estados Unidos, aonde você teve uma discussão muito forte entre os americanos, e uma crítica dos americanos é a apatia diante do quadro eleitoral deles. E se falou muito que os Estados Unidos estavam divididos, da mesma forma que se fala hoje nas nossas eleições, se falou na eleição americana. Se você já pegasse a reeleição do Obama, ela já foi mais calma, já foi mais amena dentro do nível de discussão política entre os americanos. Então, a democracia é isso, ela tem momentos que chamam mais a sociedade à discussão, tem outros que chamam menos. Essa foi uma eleição típica de mobilização da sociedade. Eu não digo que isso vai se repetir em 18, pode se repetir, ou também não, pode ser uma eleição mais amena nesse nível de discussão. Mas que a sociedade brasileira, ela cresce no sistema de quanto mais eleições nós aprendemos a democracia, isso com certeza, a democracia se aprende e se desenvolve. Então, se a gente manter esse ritmo de eleições periódicas, constantes, onde os vencedores assumem, onde os derrotados assumem a derrota, nós temos um aprendizado contínuo aí de democracia. E dependendo do grau de discussão, maior ou menor polarização entre as pessoas. E algo positivo nisso é justamente isso, a aceitação do resultado das urnas. Isso é precioso. Por parte de quem foi derrotado, sim, e por parte da população que votou no derrotado também, que saiba se portar agora como alguém que eu aceito o resultado democrático, não é? Uhum. A urna, você não discute o resultado das urnas. Eu acho que a gente tem um sistema em que não dá por que discutir o resultado das urnas. A presidente Dilma foi reeleita, ponto. Quem votou nela, comemore, vá apoiar. E quem não votou, torcer para que aquilo que te levou a não votar nela não se concretize. Ou seja, a gente tem que pensar no bem do país. Então, é torcer para que, se eu não votei na Dilma, ou quem não votou na Dilma, não realize os motivos que me levaram ou levaram o cidadão a não votar na Dilma naquele determinado momento. E torcer para uma melhora, para uma situação diferente daquela. Então, é uma questão realmente de aceitar o resultado das urnas. E não adianta culpar o Norte, culpar o Nordeste. Não adianta nada disso. Isso foi algo deprimente, foi deprimente isso. E outra, a presidente Dilma, ela teve votos em todos os estados. Ela não teve só no Norte e no Nordeste, não. E a partir do momento que ela é eleita, ela continua sendo a presidenta
do nosso país. E você sabe que eu vi até uma das brincadeiras das redes sociais muito interessante. Quando alguém colocou, olha, a culpa é do Nordeste. Aí teve um gaiato que entrou lá e disse, ah, é verdade, então eu não sabia que Minas Gerais e o Rio agora estão no Nordeste. Tem até uma sugestão de colocar um muro, né? E que Minas virasse um lago. Vamos implodir e transformar em um lago. Então, assim, não adianta. É que nem foi colocado aqui. Temos que aceitar o resultado. Esse é o resultado da maioria. Da maioria. Eu acho que, eu digo mais uma vez, só que não deve reclamar muito são aquelas 30 milhões de pessoas que não se manifestaram. Essas pessoas não têm o direito de reclamarem, não. Elas pegaram e passaram uma procuração para quem foi à urna e falaram bem assim, você vai lá e você decide por mim. Então, essa pessoa que não quis ir, que não pôde ir, essa que não pôde ir ainda pode reclamar. Agora, aquela que optou por não ir, ela não tem o direito de reclamar, não. Ela tem que fazer o seguinte, durante os próximos anos, os próximos 4 anos, se conscientizar de que o melhor caminho é votar. Olha, vou fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui no nosso programa de hoje. Já já a gente vai retornar falando aqui do que determinou a vitória da presidente Dilma, analisando também os debates na televisão, o que mais foi determinante para a vitória da presidente Dilma deste ano. E também, após sua vitória, todas as perspectivas que surgem. Depois do intervalo.